Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. O nosso curso de hoje é técnico de condomínio, a disciplina de Direito Condominial. Eu sou a professora Clarissa Barros e hoje na nossa aula 29 a gente vai falar sobre o condomínio na locação. Quais são as situações pertinentes a essa situação? Vamos lá, o condomínio na locação. Na locação imobiliária, as obrigações e deveres elas são complexas e normalmente elas são definidas na Lei 8245, que é a lei do inquilinato, certo? A gente já viu ela nas nossas aulas anteriores, nas primeiras aulas. Então é bom você dar uma lida de novo na Lei 8245 para saber como é que funciona o condomínio quando existe locação de unidades. O locador, ou seja, que é o proprietário da unidade, é obrigado a pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Ou seja, despesa extraordinária é tudo aquilo que não está previsto em orçamento, ou seja, está fora do orçamento, existe algum estrago repentino que precisa ser lidado, precisa ser custeado por todo o condomínio, e essa despesa extraordinária, ela é dever do locador, normalmente. O locatário, ou seja, o inquilino, a pessoa que aluga aquele espaço, ele é obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio. Ou seja, as despesas ordinárias é tudo aquilo que engloba a taxa de condomínio, certo? Água, luz, despesa com pagamento de pessoal e assim por diante. Ele está sempre previsto dentro do orçamento que é feito pelo síndico. Então, esse pagamento é dever do inquilino, do locatário. Quando a gente fala em despesas ordinárias, a gente entende que elas são de responsabilidade do locatário. E quando a gente fala de despesas ordinárias, a gente entende que são as despesas necessárias à administração respectiva, entre outras, especialmente, ou seja, o dia a dia ali do condomínio. Então, quando a gente fala em despesas ordinárias, elas estão elencadas aqui. Então, para lá, A, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. B, consumo de água, esgoto, gás, luz, força das áreas de uso comum. C, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. D, manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança e de uso comum. E, manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinado à prática de esportes e lazer. F, manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. G, pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. Lembre, pequenos reparos. Grandes reparos, eles geralmente não estão orçados, não conseguem ser orçados anualmente. E aí são taxas extraordinárias. I, reposição do fundo de reserva. H, rateios de saldo devedor, salvo se referentes ao período anterior ao início da locação. Ou seja, existe um saldo que o condomínio deve, mas a gente precisa ver se esse saldo ele é anterior ao início da locação ou ele acontece após o início da locação. Se for anterior ao início da locação, esse saldo ele precisa ser rateado com o locador, certo? Com o dono do imóvel. Agora, se esse saldo aconteceu durante o período de locação, é o dever do inquilino do locatário, né? Se prontificar a pagá-lo. E reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. Então vamos imaginar que você teve uma despesa extraordinária ou teve um gasto inesperado e acabou utilizando o fundo de reserva. Como a gente viu nas aulas anteriores, o fundo de reserva ele é um fundo que tem que ter no mínimo aí de 3 a 4 meses de volume total de taxa de condomínio. Quando isso fica abaixo de 3 a 4 meses, é necessário refazer esse fundo de reserva para que o condomínio se resguarde de eventuais situações futuras.
certo? Então, isso daí a gente precisa entender se aconteceu antes da locação ou após a locação. Lembrando que tudo que acontece antes da locação é dever do inquilino, do locador, arcar com esses custos. Se essas despesas foram feitas após o período de locação ou durante o período de locação, é dever do locatário, certo? Daquela pessoa que alugou o imóvel. Vamos lá, por despesas extraordinárias de condomínio, o que a gente pode entender? Ou seja, essas despesas extraordinárias, elas são de responsabilidade do locador, ou seja, o proprietário daquele imóvel. Se entendem aquelas, ou seja, quais são as despesas extraordinárias? São aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, entre outras e especialmente, ou seja, tudo aquilo que não está previsto em orçamento, tudo aquilo que não é taxa mensal, né, prevista como água, luz, salário, entre outros, é considerado como custo extraordinário, despesa extraordinária. Então, vamos lá. Entre outras, especialmente, vamos ver. A. Obras de reforma ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, certo? Ou seja, se você fez algum tipo de obra, reforma ou acréscimo à estrutura do seu prédio que não é uma necessidade, não é útil, ela, né, é uma despesa extraordinária. Vamos imaginar que o seu prédio queira construir um espaço para você fazer yoga, certo? Não é um espaço de necessidade ou útil, certo? Uma benfeitoria útil dentro do condomínio. Ela é uma benfeitoria que a gente chama de voluptuária, lembra? Toda benfeitoria voluptuária, que é para embelezamento, vamos dizer assim, ela é uma despesa extraordinária. Ela não é vista, ela não é prevista dentro do orçamento. E, portanto, quem deve pagar taxas extraordinárias é o locador. B. Pintura das fachadas em penas, postos de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas, certo? De tempos em tempos, né, a gente não sabe se de 4, 5, 10 anos, é necessário se fazer uma reforma na estrutura externa do condomínio, certo? E essa reforma, como ela não é feita anualmente, ela é de períodos muito grandes, é de responsabilidade do locador, do dono do imóvel, pagar pelos custos dessas despesas, certo? C. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. Ou seja, às vezes o edifício ele está envergando e precisa fazer com que a estrutura fique, certo, ereta. Ou alguma situação que faça com que prejudique a habitação daquele condomínio. Essa situação aqui é uma situação extraordinária, uma coisa que você não prevê dentro do orçamento anual. Também é dever do locador arcar com elas. D. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pelas dispensas de empregados ocorridos em data anterior ao início da locação. Então, vamos lá. Se essa indenização trabalhista ocorreu antes do início da locação ou fora do período de locação, outra vez, é o locador, certo? Desculpa, é o locador que vai arcar com essa despesa, certo? Agora, se houve uma ação trabalhista e houve uma indenização derivada dessa ação trabalhista durante o período de locação, isso vai ser arcado pelo locatário. Vamos lá. E. Instalação de equipamentos de segurança, incêndio, telefonia, intercomunicação, esporte e lazer, certo? Não é uma situação prevista dentro do orçamento. Isso pode ocorrer devido a uma situação atípica, certo? Ou é algo que você faz o aprimoramento de tempos em tempos, certo? Então, ela não é prevista dentro do orçamento anual. Locador responsável pelas custas. F. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. Obras voluptuárias, obras que funcionam apenas para o embelezamento do condomínio. De novo, tudo que é para apenas mero embelezamento
é uma taxa extraordinária. Então, o locador é responsável por pagá-la. G, constituição de fundo de reserva. Então, vamos imaginar que durante a minha locação, a gente não tem um fundo de reserva. E dentro de uma assembleia, se chega a instituição do fundo de reserva e a porcentagem de contribuição de cada unidade. Se isso acontecer durante o meu período de locação, o locador, certo? Ele não precisa pagar, vai ser dever do locatório. Agora, se isso aconteceu depois, certo? É dever do locatário. Vamos lá. A lei do inquilinato diz o seguinte: o locatário passou a ter direito a votar nas decisões da Assembleia que envolvam despesas ordinárias, certo? Quando o condomínio locador não estiver presente ou representado. Ou seja, se o dono do imóvel, se o locador não se fizer presente dentro da Assembleia Geral Ordinária, o locatário, a pessoa que locou o imóvel, ele vai ter esse direito de participar e representar aquela unidade habitacional dentro dessa assembleia. E ele vai ter o direito de votar dentro dessa assembleia. Até porque o que está sendo discutido e debatido são as despesas ordinárias, as despesas do dia a dia que são previstas em orçamento dentro do condomínio. Então, essa é uma brecha, é uma possibilidade que abre o Código Civil. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês e até a próxima.